E Então, tá. aí, vou deixar Ah, você se apresentar aí, por favor, faça todas as tá honras da bom. casa. Tá. A partir do momento que eu apertar aqui para apresentação, eu passo a não ver vocês. Tá? Isso. Então, eu vou apertar aqui, aí se tiver alguma coisa, alguém queira falar alguma coisa. Ah, deixa eu só Se... aproveitar para falar para os residentes da Lagoa que estiverem aí, a gente deixa o chatzinho para ir colocando as dúvidas. Aí no final a gente vai lendo para ver se todo mundo conseguiu, Tá. tá? É assim, aí eu só não consigo também ver o chat. Não, mas aí no final, quando acabar, você tira e a gente consegue ver junto o chat, Ah, então tá bom. tá bom? Aí eu vou Então lendo o chat, não tem problema. eu vou conversar, vou começar aqui. Tá. Ok. Todo mundo me vendo? Vendo direitinho? Sim, sim. Ah, então tá bom. Meu nome é Rafael Nagato. Sou médico do Hospital Gafreguini, do Hospital da Lagoa. Acredito que alguns dos residentes da Lagoa estejam aqui também presentes, não sei, não cheguei a ver. E a Carol me convidou, e agradeço a Carol, assim como a Juliana também, e todos os outros participantes, para falar sobre intervenções da cirurgia geral na gravidez. Tá? É, Acaba que a Carol me convidou para dar essa aula, ela já tinha até comentado previamente comigo sobre, não só num passado recente, até num passado distante, assim, porque é uma coisa que vira e mexe acontecia e acaba acontecendo. Tá? São 8h30 da noite, imagino que esteja todo mundo cansado, é fim do dia realmente para todos. Então, eu pretendo não ser muito longo nisso. Então, eu programei essa aula para fazer uma visão geral inicial. Depois a gente vai discutindo os casos clínicos, a gente vai entrando em alguns temas que eu não vou passar da visão geral, alguns temas específicos de manejo, de planejamento, de conduta e depois uma discussão. Espero não ser maçante, espero ser mais dinâmico e espero também contar com a participação de todos, principalmente dos residentes em si. Tá? Então, quando a gente se refere a abdômen agudo, tá? A gente se refere principalmente a uma dor, sensibilidade, a uma rigidez muscular. Essa, no geral, é a história clínica do paciente, é como ele se apresenta, o exame físico geral, isso na cirurgia geral em si. Né? Geralmente, uma situação de abdômen agudo, uma cirurgia de urgência ou emergência já é contemplada. Você já vai avaliar o paciente, isso, num geral, o desfecho disso, desse quadro, acaba sendo uma cirurgia. Então, a gente vai ter, numa gestante, causas obstétricas, causas não obstétricas e causas extras abdominais. Então, a gente vai focar nas causas não obstétricas e extraabdominais. As causas obstétricas vocês vão saber mil vezes melhor do que eu e eu vou acabar falando um monte de besteira aqui. Então, a gente não vai focar nessas causas obstétricas. Tá? Então, nas causas obstétricas, as causas não obstétricas, assim, em até 2% de todas as grávidas, elas vão precisar de uma cirurgia por uma causa não obstétrica. 2% no geral, a gente imagina assim, 2% de 100 é um número baixo, realmente é um número baixo. Mas se a gente pensar no número de gestantes que a gente tem, eventualmente no nosso hospital, no nosso consultório, no nosso ambulatório, a gente vai aumentando isso no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, isso vai dar um número de cirurgias de causas não obstétricas bastante expressivos. Então, é algo que a gente tem que ter conhecimento de, saber que pode acontecer e estar preparado para isso e até ter em mente que caminhos a gente vai tomar. Tá? Então, de uma medicina básica, a gente tem assim, anamnese, exame físico
exames complementares. Posteriormente a isso, a gente acaba formulando hipótese diagnóstica. Isso é uma medicina básica, né? Só que a gestante não é básico, né? A gestante é sempre um desafio. Então, se uma paciente chega com esses sintomas iniciais de uma dor, sensibilidade, uma rigidez muscular, se a gente parar para pensar só nesse quadro, sabe, é difícil. Toda gestante pode não deve ser incomum uma gestante se queixar de uma dor, não deve ser incomum uma gestante se queixar de um incômodo ou coisa, algo semelhante a isso. Então, a própria anamnese já se torna, o primeiro passo já se torna um desafio importante. Então, ter atenção a uma nova queixa, uma mudança no comportamento, eventualmente não é uma mulher que se queixa normalmente. Ela, no geral, não traz problemas. Ah, eu estou com uma dor, estou sentindo isso, estou aquilo outro. Então, saber valorizar o, o, a queixa em si, ter atenção a alguns sinais sutis, ter índice de suspeita elevado, sabe? E até a questão do feeling. É difícil uma anamnese numa paciente gestante. O exame físico também se torna um outro desafio. Isso é um esquema, vocês obviamente sabem isso muito bem. A altura do útero, conforme as semanas de gestação vão passando, e, consequente a isso, algumas estruturas vão sendo deslocadas para um lado, para outro, vão sendo comprimidas, uma série de outros problemas vão surgindo, e até uma questão especificamente de apêndice em si, se a gente olhar o apêndice até aparece em dois dos quadros, dos dois dos quadrantes, sabe? Isso é uma outra coisa importante, que algumas estruturas vão até modificando o posicionamento, consequentemente modifica a queixa, consequentemente modifica o exame físico e, consequentemente, também modifica os exames de imagem. Então, esse é um esquema interessante para a gente começar a montar na nossa cabeça saber valorizar ou montar um esquema na nossa cabeça de onde assim as queixas e isso vai as estruturas que poderiam estar envolvidas nesses quadros, né? E aí a gente pensa no exame físico, taquicardia, taquipneia, leucocitose no exame laboratorial, uma anemia no exame laboratorial. Aí você pensa assim, caramba, a gente está acontecendo isso, aquilo, será que ela está séptica ou não? Tá uma coisa do gênero. Só que tudo isso, no fim, pode falar assim, não, a gravidez pode dar isso. A taquicardia, a gravidez pode acontecer na gravidez. A taquipneia, é verdade, pode acontecer. Leucocitose, anemia. Então, é sempre uma questão do tipo, tem a queixa, tem alteração no exame físico, um laboratório alterado, mas no fim a gente pensa assim, pode ser só da gravidez. Será que não? Será que é uma pessoa poliqueixosa ou não? Então, é um desafio muito grande, principalmente para cirurgião geral. E aí, isso daqui era uma brincadeira até com a Carol. Eu falei assim, Carol, isso aqui sou eu. Quando ela me liga, eu imagino assim, caramba, será? Será que eu vou atender? Porque normalmente vem bomba. Normalmente não é uma coisa simples. Exames complementares. Ultrassom é o teste de primeira linha, normalmente é o teste que a gente faz inicialmente, né? Ressonância é útil principalmente quando o ultrassom é inconclusivo, mas muita atenção ao uso do gadolínio, tá? O quanto mais a gente puder evitar o uso do gadolínio, melhor. E TC. TC é um exame de imagem, um exame complementar que usa radiação ionizante.
isso tem uma série de implicações, tem uma série de questões, então isso gera uma resistência muito grande, tem um risco legal, mesmo se você afirmar ou garantir a dose de radiação que essa paciente vai ser envolvida, vai ser submetida, na verdade. Então, no fim, a gente tem que pesar risco e benefício. Então, mais para frente, a gente vai voltar a discutir essa parte aqui de tomografia um pouquinho melhor. Tá? Voltando, então, questão de etiologia, causas obstétricas, não obstétricas e extraabdominais, e a gente vai focar nas obstétricas e extraabdominais. Então, quando a gente pensa em causas não obstétricas, a gente tem os dois principais, né? Apendicite e colicistite, tá? E questão de cólica biliar, então a gente poderia incluir apendicite, colicistite e cólica biliar, com colicistite e cólica biliar como alterações da via biliar especificamente. A pancreatite, que no geral pode ter uma relação com com colelitise em si, óbvio que pode ter outras causas, mas no geral a causa biliar é mais comum. Úlcera péptica, obstrução intestinal, gastroenterite, trauma, litise biliar, ruptura de aneurisma, a gente também tem que pensar, ainda mais com uma avançada idade ou uma síndrome associada, e até causas não cirúrgicas em si, né? São diagnósticos bem diferenciais, como, por exemplo, porfiria. Né? Causas extraabdominais. Nós temos assim, causas cardiológicas, eventualmente pode ser um infarto, que dá uma dor epigástrica, coisas desse tipo, uma dor pleurítica, com qualquer alteração pulmonar. Herpes zoster, que a gente uma dor de parede abdominal e até antes do aparecimento das vesículas em si. Hérnias, que eventualmente essas hérnias elas podem se tornar maiores ou até descobertas durante a gravidez, com o aumento da pressão interabdominal e a distensão da parede abdominal. E um outro diagnóstico é hematoma de parede abdominal. Esse especificamente, às vezes, foge um pouco dos nossos diagnósticos diferenciais, mas é uma causa expressiva e importante de dor, tá? Principalmente acima da linha semilunar abdominal, onde as bainhas dos retos abdominais, isso pode causar muita dor, e abaixo dessa linha pode ter um acúmulo importante, expressivo de sangue, com acúmulo de sangue em pelve e coisa desse tipo. Tá? Então, uma causa importante de diagnóstico diferencial. Não vou entrar especificamente em cada um para esmiuçar, porque eu acho que isso vai ser muito, muito maçante numa discussão. E eu vou acabar focando em alguns diagnósticos principais, alguns diagnósticos até diferentes em si, e a gente vai incluir isso nos casos clínicos. Tá? Então, apendicite, colicistite, cólica biliar, esses são os principais, mas atenção a todos os outros, que também são bem importantes. Tá? Entrando nos casos clínicos. O primeiro caso que eu selecionei, uma paciente de 35 anos, com 37 semanas de gestação, uma dor abdominal em flanco hipocôndrio direito já há 2 semanas, então é uma dor já lateral à alta, já talvez em torno do quadrante superior direito, e com tempo meio prolongado, já 2 semanas. Teve episódios de febre, mal-estar, procurou a emergência já em 2 ocasiões, realizou ultrassom abdominal, não foi visto nada em específico, liberada com sintomáticos. Tá? Novo ultrassom de uma oligodramina importante e um pouco de líquido livre, leucocitose e PCR elevados. Tá? A todos. O que vocês imaginariam de hipótese diagnóstica nesse quadro específico?
Acho que teria que ir até... Pode abrir o microfone, quem quiser abrir o microfone, se arriscar aí. Na verdade é para se arriscar mesmo. Eu vou falar o que eu sempre falo lá. Para mim, até que se prova o contrário, eu penso em coriamilionite. Isso é verdade, porque acho que assim, as causas obstétricas são as mais As expressivas, mais, né? né? Eu falo que a gente na obstetrícia trabalha com um outro órgão que é a placenta. E as membranas, consequentemente. Então, às vezes, a gente tem um foco de infecção em outro lugar e vai se manifestar para a gente, às vezes, como um quadro de coriamilionite. E a infecção está em outro. Primária em outro ponto, né? É, vamos, deixa Mas, eu só enfim, ver aqui, vai. ó, se tem residente da cirurgia, que aí residente da cirurgia vai ter outra Você coisa. consegue abrir os participantes? Tem, ó, Beatriz, Clarissa, Não se deixa eu ver se... inibam. Ah, Guilherme Badejo é seu residente? não. É? Não. Amanda. Ah, não, sim. Não, não, né, não. Amanda cadê? Eu não tô conseguindo ver. Aqui. iPhone de Amanda. iPhone de Amanda? Ah, É. Nayara. Então, olha, tem já alguns residentes da cirurgia geral. Para cirurgia, para GO, o diagnóstico foi corioamnionites, né? E para os residentes da cirurgia geral, o que seria de diagnóstico aqui? Tem que pensar em colicistite. Há 2 semanas é um pouco arrastado, né? Isso, Mas mas é um diagnóstico diferencial, porque tem uma dor alta, com tempo até prolongado, e pode ser uma colicistite, mas 37 Era uma semanas de dica. gestação, acho que também a posição do apêndice, como é pode ser mais alto, isso. É, 37 Posição semanas da... o apêndice está lá em cima. Isso. A Amanda, que tá grávida, e Beatriz também, olha, a apêndice já está lá em cima. é. O Rafael da GO falou, ó, pensaria em coriamilionite, apendicite ou colicistite. É uma boa tríade diagnóstica. É uma boa atriz, né? E aí, a partir disso, o que a gente faz? A gente já montou alguns diagnósticos diferenciais, né? Apendicite, colicistite e coriamilionite. Só que a gente tem um ultrassom que não falava nada de cálculo, e o ultrassom é um bom exame para vesícula. E aí? acho que se tiver ressonância disponível, acho que o A próximo ressonância passo, seria um bom exame, né? mas como não é a realidade da maioria dos serviços, acho que a gente tem que pensar em outra coisa, né? E para GO, o que a gente teria de exame complementar para a gente ajudar a definir nosso diagnóstico de, por exemplo, corioamnionites? Um bom exame especular, né? Um bom exame especular. E aí, se ele fosse normal? Então, uma coisa chama a nossa atenção, às vezes, que primeira atividade uterina, às vezes a paciente começa a ter uma atividade uterina irregular e não efetiva. Isso mostra pra gente um útero irritável, que a gente chama. E quando você tem a mobilização uterina, a paciente refere muita dor nessa mobilização. Ela tem um quadro de dor um pouco desproporcional à motilidade uterina que ela tenha. Isso é o que chama a nossa atenção. O laboratório, você falou que tem leucocitose com desvio e PCR alterado, né? Isso. O ultrassom tem oligodramia, que você me mostrou. Uhum. A gente pode pensar na bolsa rota com a coriamilionite, que a gente falou. E o exame especular com fita de pH para você excluir que essa oligodramia não foi uma bolsa rota, né? Para você excluir uma ruptura prematura de membrana. Mas é casinho, hein? Tá aqui. E aí, essa paciente fez uma ressonância. Ah, Aí mostrou aqui na ressonância uma apendicite aguda, complicada com abscesso bloqueado, uhum. importante reação inflamatória na região iliocecal, sem líquido livre e oligodramia importante. E aí eu vou mostrando até aqui para vocês. Conforme a gestação vai progredindo, a localização do apêndice também pode modificar. E a gente chegar quase que lá no hipocôndrio direito, já com 8 meses.
Então, às vezes, é um diagnóstico diferencial. A gente fica imaginando que ali só pode estar a vesícula, mas também pode estar o apêndice, né? E aí foi diagnosticado um apendicite. Então, apendicite é uma coisa interessante, que é relativamente comum. Acontece, é a causa, emergência cirúrgica não obstétrica mais comum, acontece em 1 em 2.000 gravidezes. Tem uma mortalidade fetal expressiva se tiver algum grau de complicação, de perfuração, chegando a 37% de mortalidade fetal. Então, quando a gente chega aqui, já tem um abscesso bloqueado, importante reação inflamatória, já é uma apendicite complicada, já é uma apendicite com abscesso perfurado, tá? E o risco de perfuração após 24 horas de evolução já aumenta 66% dos casos, tá? E o diagnóstico a gente acaba podendo fazer por ultrassom, ressonância ou TC. Então, o diagnóstico precoce é fundamental, porque após 24 horas o risco de perfuração é extremamente expressivo e quando tem a perfuração, a mortalidade fetal também é extremamente expressiva. Fator importante em si, essa paciente tinha uma evolução com 2 semanas, uma evolução extremamente prolongada para uma apendicite. Paciente que tem um apêndice de localização retrocecal e retroperitoneal, num geral, tem uma evolução mais arrastada e um quadro clínico mais sutil, tá? Então, a localização intraabdominal, localização pélvica. Então, isso é a localização mais comum, mas essa localização retroperitoneal e a apresentação dessa forma é comum também. Isso a gente encontra de forma comum, obviamente não estou falando em gestantes em si, mas no dia a dia da cirurgia geral. E, no geral, quando a gente tem uma evolução mais arrastada, com 2 semanas, no geral, esse quadro já tem um abscesso. E, no geral, para a pessoa, para a paciente suportar isso e não estar com um quadro séptico ou outro quadro mais expressivo, no geral, já tem um apêndice, um abscesso bloqueado. Isso gera sem líquido livre, que provavelmente ela não tem uma peritonite difusa, e é isso. TC, pode? Acho que se não tivesse ressonância, não, a gente ficaria assim, pouco opção, assim, sem opção, né? Acho que talvez provavelmente valeria a pena fazer a TC. Alô? É o custo-benefício, né? Do quanto a imagem vai ajudar a gente, o quanto de risco ela vai colocar na gestação. A gente acaba que lá no hospital a gente usa TC quando precisa. Isso. Quando eu não consigo fazer ressonância, a gente usa tomografia. Isso mesmo, assim, ainda mais se a gente olhar os dados e do índice de perfuração em diagnóstico mais tardio. Está dando um barulho aqui, mas acho que é fogos, não sei se vocês estão escutando. Se a gente olhar o índice de perfuração no diagnóstico após 24 horas e o índice de mortalidade fetal com perfuração, é importantíssimo a gente ter um diagnóstico e um tratamento precoce, mesmo que isso seja expor à tomografia. Então, se a gente olhar aqui esse quadrinho é da Sociedade Americana de Cirurgia Laparoscópica, né? Então, eles consideram que o seguro, uma radiação cumulativa inferior a 50 miligramas. E a gente passa até esse quadrinho aqui para a gente ter ideia do que seria cada exposição. Então, uma tomografia de pelve, então isso seria em torno de 10 a 50 miligramas, né? Então, em tese, eles consideram essa exposição segura, né? Então, pesar risco e benefício, se a gente precisa desse diagnóstico e só temos disponível a tomografia, a gente realmente tem que fazer uso da tomografia para esse diagnóstico.
E agora a gente tem uma apendicite bloqueada, sem líquido livre, que fala a favor que não tem peritonite difusa, só temos um abscesso bloqueado. E qual é o nosso planejamento nisso? Qual que seria nessa condição inicial nosso planejamento, que seria o ideal? 2 semanas de evolução, abscesso bloqueado. O que a gente poderia fazer por conta da apendicite? Ninguém? Iniciar antibiótico e cirurgia? O que mais? Acho que no apêndice não se faz isso, né? Mas talvez avaliar a drenagem ali da coleção. Por que no apêndice não faz isso? Não gestante, você trata com antibiótico e faz a punção e depois, em um segundo momento, você operaria, né? Agora, gestante, eu não sei se já vira critério cirúrgico desde o começo, junto, logicamente, com a antibiótico-terapia. Então, o que a gente poderia oferecer para ela, na minha opinião, é assim, a gente faz antibiótico e a gente tenta ser o menos invasivo nessa situação. Por quê? Com 2 semanas de evolução, a gente tem muita reação inflamatória nesse cólon seco e cólon até cólon ascendente. Muitas vezes esse apêndice ele já está completamente destruído e você já não consegue mais dissociar do processo inflamatório. Então, um tratamento padrão numa apendicite bloqueada sem peritonite difusa é fazer uma drenagem percutânea, tá? Sim. Ninguém colocou aqui no chat, drenagem percutânea. Isso. Ó, Bruno. Uma drenagem percutânea. Por quê? Porque se você optar pela cirurgia, é extremamente comum, ao invés de sair uma apendicectomia, esse paciente ter que ser tratado com uma colectomia direita. Então, se a gente puder ser menos invasivo nessa situação, melhor. Tá? Vamos supor Posso que fazer o essa paralelo do 37 semanas? pode. A Paty acabou de botar na mesma hora aqui. Feto com oligodramia, 37 semanas, paciente está com sinal de sepse. Uhum. Né? Aí eu volto a entrar naquela discussão que eu falo assim, tudo bem, o foco primário dessa infecção é o apêndice. Uhum. Mas a gente também tem a disseminação hematogênica. Isso. E aí eu pensaria também nessa eu falo que o diagnóstico primário dela, só para ficar claro para os meninos, não é a coriamnioniite, mas a gente passa a ter uma repercussão fetal por uma sepse materna. Né? Então eu posso ter um lactato dela importante para mim, para ver se eu vou ter um feto mais acidótico, e para a gente seria programar o parto. Isso. Nesse caso, especificamente, foi feita até uma cesárea de urgência. Exato. A Não sei se precisa oligodramia de urgência sem você colocar o antibiótico, tá? Às vezes as pessoas atropelam um pouco as coisas, né? Não. Sim, foi iniciada a antibiótico terapia, Antibiótico e opera esse cesárea. paciente. A Isso. oligodramia se dá pela a inflamação? Está Pela relacionado a... Uhum. Ah, tá. E essa Quadros paciente infecciosos, de modo específica. geral, quadros inflamatórios, têm uma tendência a cursar com oligodramia. Entendeu? E essa paciente especificamente tem uma avaliação do radiologia intervencionista, né? Na verdade, essa imagem nem é dela especificamente. E ela não tinha janela para punção. Essa paciente especificamente foi feito um parto cesáreo e ela teve que sair, ela fez uma colectomia direita com anastomose primária. É sempre uma anastomose de risco, mas ela acabou evoluindo bem. E vamos supor que ao invés de
ao invés de 2 semanas de evolução, fosse uma apendicite com apêndice pélvico, que já tem esse diagnóstico, e a gente optasse de fazer uma apendicectomia. Laparoscopia, pode? Pode. Pode? Pergunta? Não? Pra mim podia. Qual trimestre que pode? Ah, não, tudo bem, pela idade estacional, tá, claro. Tudo Algum bem. trimestre não pode? Eu pensaria que o terceiro trimestre não é difícil o acesso, não? Isso. O terceiro trimestre, assim, ele dificulta, mas ele não contraindica a Ah, sim. laparoscopia. Ah, legal. Então, antigamente, da cirurgia geral, se imaginava muito assim, tipo, o primeiro trimestre não pode, terceiro não pode, só pode no segundo. Mas isso pela Sociedade Americana de Cirurgia Laparoscópica, eles já não consideram mais, já não consideram mais. Então, independente do trimestre, a laparoscopia é possível. O que vai modificar é a forma de acesso e até a posição dos trocáteres, mas não é contraindicado. Tá? Uma outra pergunta seria assim: pressão de pneumoperitônio, isso modifica do pneumoperitônio da laparoscopia? Eu vou ficar muda. Tem dois meninos da Ginecologia, residência. quando vocês fazem esterectomia e coisa assim, no geral vocês colocam o pneumoperitônio em quanto? Eu não sei mais isso não, gente. Eu sou só obstetra. Não sei mais isso não. Ginecologistas. Ginecologista. Quem tem ginecologista aí? O pessoal, ó, R3. R3 adora fazer vídeo. É, Cadê Muito alguém? provavelmente a pressão habitual que se coloca não vai te dar a mesma visibilidade, né? Porque isso. Então, o que a Beatriz falou é uma coisa importante. Assim. Antigamente existia muito assim, pressão em 15, pressão em 15. Então, na verdade, o que a gente acaba setando é a menor pressão possível para ter uma visibilidade suficiente para fazer a cirurgia com segurança, tá? Então, essa é uma coisa importante. Com a laparoscopia e a pressão intraabdominal do vídeo, a gente pode ter injúria pulmonar também, além de alterações hemodinâmicas, injúria pulmonar. Se a gente botar uma pressão muito grande, a gente acaba tendo uma injúria pulmonar nas bases por atelectasia e no ápice por hiperdistensão. Então, tudo isso influencia até em fatores inflamatórios liberados durante a cirurgia, no acompanhamento pós-operatório, no grau de inflamação que esse paciente acaba tendo em pós-operatório. Então, a gente tem que setar uma pressão menor possível para uma visibilidade que a gente possa fazer cirurgia com segurança. Então, 15 no geral é um valor, mas eventualmente a gente consegue fazer essa cirurgia com bastante segurança com 12 e até idosos com a parede bem flácida até com 10. Gestante a gente provavelmente vai precisar de uma pressão um pouquinho maior do que propriamente 10, tá? Punção inicial para os que fazem laparoscopia. Como é que a gente faz? A gente tem dois tipos de técnica, né? A gente pode fazer por punção com agulha, a gente pode fazer por a técnica aberta, né? O que vocês acham? O que a gente pode, o que é contraindicado ou não a fazer? acho que é mais seguro fazer aberto, né? Os ginecologistas, mas aberto ou posso fazer aberto ou posso fazer por punção também? Eu deduzo que a aberta vai te dar mais visibilidade pelo fundo uterino ali. Né? Estatisticamente, é considerado que você possa fazer com o mesmo grau de segurança a punção. Eu, particularmente, minha coragem quanto a isso é zero. Então, eu já rotineiramente faço o pneumoperitônio
habitualmente no dia a dia aberto. Gestante, então, é que eu vou fazer aberto em si, mas até se a pessoa fizer por punção, também não é considerado errado. Tá? Então, existem essas duas formas. Dreno, tempo de antibiótico e quanto que a gente nutre esse paciente. O que a gente pode fazer? Quanto a dreno, se ele tiver só um abscesso ou tiver uma peritonite difusa, essa paciente, exemplo, uma apendicite com uma peritonite, a gente usa dreno em peritonite? Que eu me lembro na época de maiores, assim, eu não botava dreno quando tinha infecção, né? Isso. Então, no geral, a gente só usa dreno mesmo se tiver um abscesso ou uma coleção a qual a gente tenha que drenar. Peritonite difusa não é uma indicação de colocação de dreno. Então, quando é um quadro difuso, a gente tem que lavar o abdômen, tratar, antibiótico, mas o dreno não é, no geral, não é utilizado. Uma segunda questão da utilização do dreno é se tiver alguma suspeita, alguma possibilidade do paciente evoluir com uma fístula intestinal. Exemplo, tem muita reação inflamatória ali periapendicular, e eu optei e consegui fazer só uma apendicectomia, dei um ponto ali no orifício da base do apêndice que deu, mas eu achei que esse ponto não ficou muito bom, que ele pode vir a ter uma fístula desse orifício, então é importante que tenha um dreno. Tá? O tempo de dreno também vai ser uma coisa que vai variar também em cada situação. Se a gente tem uma coleção que a gente tem que drenar, a partir do momento que essa coleção está drenada e não tem mais débito, e isso é complementar com um exame de imagem, esse exame de imagem já mostra que a coleção foi desfeita, esse dreno pode sair. Tá? Porém, se a gente começar a suspeitar de uma fístula intestinal, esse dreno acaba sendo mantido até 10 dias, e a retirada dele sendo após o 10º dia. Tá? Tempo de antibiótico também na apendicite vai variar. Tá? Os graus iniciais, a gente pode fazer antibiótico por apenas 24 horas, ao passo que nos apendicites mais evoluídas e mais complicadas, a gente possa precisar desse antibiótico por 7 a 10 dias. E nutrir. Apendicite simples, mas tem uma costura na base do apêndice, que é lá no seco. Ele pode já nutrir no dia seguinte? Pode. Pode já nutrir, né? Então, se é um quadro simples e uma apendicite simples, isso não tem problema da gente vir a nutrir. O problema da nutrição no quadro mais avançado é apenas se a gente evoluir com ilho ou algum outro grau de complicação que a gente impeça a gente de vir a nutrir, tá? Mas o quanto antes a gente puder nutrir nosso paciente é importante, tá? Ops, voltando. Nutrição de preferência por via oral ou enteral, mas se a gente também tiver que fazer uso de nutrição parenteral, a gente também não pode ficar. A gente também não acaba não aguardando tanto tempo. Ok? Prefere fazer perguntas esse caso agora ou prefere deixar para o fim? Vamos deixar para o final, que aí a gente vai juntando com as outras dúvidas de repente. Tá bom. Pode ser? Pode. Caso 2. Paciente jovem, 22 anos, obesa, 19 semanas de gestação, dor abdominal em hipocôndrio direito, tipo cólica, recorrente, e acontece principalmente após a ingesta de alimentos gordurosos. Então, um quadro bem típico, né? Qual que é a hipótese diagnóstica que a gente pode ter? Uma cólica biliar. Alguém tem alguma outra? Ah, pancreatite.
A pancreatite acho que é até menos comum, né? É um quadro tão típico, uma descrição tão típica, né? Que a gente fica quase com uma hipótese diagnóstica só. E como é que a gente confirma uma cólica biliar? Ultrassom. Ultrassom. Ultrassom é o melhor exame para a gente avaliar vesícula biliar. Eventualmente a via biliar a gente não consegue ver tão bem ou ter essa certeza tão grande, mas via biliar, vesícula biliar, ultrassom é o principal exame. E aí tem esse ultrassom. O que a gente está vendo aqui? Cálculo com sombra acústica, uma parede espessada na vesícula. A gente está vendo assim uma série de cálculos, tem sombra acústica posterior. Eu não achei nem que tinha tanto borramento de gordura e coisa desse tipo. Então, o diagnóstico principal dela ficou como uma cólica biliar mesmo. E aí, a gente agora tem uma doente, 19 semanas, 22 anos, que tem tido essa dor recorrentemente com esse ultrassom. O que a gente faz? Aguarda. Opera? Não. Aguarda? Que orientação da Dieta. alimentação, né? Restringir alimento gorduroso e planejar a cirurgia depois do parto. Ela está bem no início da gestação, mas a gente 19 semanas, tem bastante tempo aí pela frente. Alguém tem algum outro planejamento? Opera? Pode aproveitar para fazer a cirurgia agora, mais para o início, para evitar que ela tenha uma crise depois, uma colicistite aguda. Eu confesso, Rafael, que essa é uma situação que às vezes a gente pega no hospital, isso não é uma situação tão rara. E que o nosso pensamento lá da GO era um pouco assim, esse que a Mariana acabou de falar. A gente pensaria em operar pensando numa piora do quadro. Já cá tem 19 semanas. Mas o que a gente vê, pelo menos no nosso serviço lá da geral, é não operar. Eu acho Mas, que também pode mas ser não opera considerado. por opção da GO ou da opção da cirurgia? Da cirurgia. Não é nossa, não. Eu acho que a gente pode considerar também o tempo. Assim, ela iniciou esse quadro de cólica biliar durante a gestação. Isso não é um quadro prévio, né? Então ela tá. Não sei se isso influencia. Mas assim, tem um fator importante, Bi. Ela é obesa, né? A obesidade e o fato né, a E a gravidez em própria si. gestação predispõe Isso. isso, né? Então, assim, o que a gente tem de dados? Cólica biliar, ela recorre na gestante em 92% quando ocorre no primeiro trimestre, 64% quando ocorre no segundo e 44% no terceiro. Então, se ela tem dor já logo no início, a chance dela ter vários episódios de dor é muito grande, né? Então, assim, o percentual de gestante que ela vai precisar de hospitalização também é grande, 50%, né? E um percentual também, eu acho bastante expressivo, de 23% de desenvolver colicistite, colangite ou pancreatite. Tá? E tendo um conhecimento que a doença biliar complicada pode ter em 20% de prematuridade e de 10 a 60% de perda fetal, é óbvio que a gente está falando de 60% de perda fetal, a gente tem colangite ou uma pancreatite severa. Então, 60% é algo expressivo, é bem expressivo. Então, no geral, as gestantes com cólica biliar, com esse diagnóstico, acaba sendo cirúrgico. Tá? Vídeo pode? Pode. Melhor opção, Pode. né?
Isso, é o mesmo princípio lá da apendicite, né? Então, a gente acaba fazendo a colecistectomia por vídeo. Colangiografia, que, assim, os residentes da GO, que a gente acaba colocando um cateterzinho pelo ducto cístico, injetando um contraste iodado e fazendo um exame raio-x de fluoroscopia. Colangiografia, pode? Acho que talvez seria melhor optar por uma colangiorressonância ou só fazer a colangiografia se ela tiver história de icterícia ou o cístico espessado, né? É Então, grande, assim, né? Espessado. os residentes da GO, imagina se vocês têm com essa paciente aqui, 19 anos, 22 anos, uma cólica biliar recorrente, tem esse ultrassom confirmando, não tem história de icterícia, e aí o cirurgião pede uma colangiorressonância. O que você fala para ele? Ah, tem gadolínio, né? Desculpa. Aí Não você é fala uma assim para bolsinha. ele, tá maluco? Vai pedir esse É. negócio? Então, assim, a colangiografia ela pode ser realizada durante a cirurgia, tá? E com um certo grau um grau bastante de segurança. Você pode colocar a proteção do raio-x no abdômen inferior para tentar evitar exposição, proteger mais. Mas até se a gente voltar aqui na questão do raio-x, cadê? Eu passei. Isso. A colangiografia, ela tem uma exposição pequena tem uma exposição pequena de radiação. A dose de radiação é pequena. Então, assim, a gente acaba deixando colangiografia para situações de suspeita de coledoclitise, ou você tem microlitise com cístico largo, então a gente vai deixando isso para casos específicos. Mas, se necessário, pode fazer. Assim como, se necessário, pode fazer a CPRE e até de preferência pré-operatória, se for uma indicação precisa. Você faz a CPRE pré e depois opera a vesícula. Tá? Então, você pode fazer uso desses dois tipos de exame terapêutico. Tá? Ok? Terceiro caso. É uma paciente de 30 anos, está no D2 pós-operatório de um parto normal. Tem uma volumosa distensão abdominal, se associada a um desconforto abdominal leve. Não tem vômitos, não evacua desde o parto, elimina poucos flatos, tem uma leucocitose PCR elevados. Tá? Quantas gestantes que vocês fazem parto normal tem distensão do abdômen, não está vomitando, mas não evacua também, não está eliminando muitos flatos, tem leucocitose e PCR elevados? A maioria? Acho que quase Não, todas, né? mas pós-parto normal, distensão chama atenção. Só que aí, Juliana, a nossa distensão, quando a gente vê e tem aquele abdômen ainda pós-parto, a gente fala assim, acho que está meio distendido. Ah, tá. Para a cirurgia geral, sempre está distendido. Mas assim, chama atenção assim, PCR, leucocitose, isso tudo vai ter no laboratório. Agora, a volumosa distensão abdominal com desconforto leve, pós-parto normal, se estivesse falando pós-cesárea, tudo bem, mas assim, pós-parto normal me incomoda. Aí ela apresentou. O que a gente poderia levantar de hipótese diagnóstica? Ela pode ter um ilho só? Pode ser só um ilho? Mas o ilho seria por conta de quê? Pois Se não tem é isso que eu estou pensando. manipulação alta, não tem distúrbio eletrolítico ou metabólico no parto normal, assim, seria por conta de quê? Poderia ser outras causas aqui. Deixa eu até
pular aqui. O que a gente pode ter de causa de, eventualmente, uso de opioide? Assim, a gente rotineiramente não usa anestesia geral, mas pode acontecer em situações de anestesia geral. A própria reação inflamatória pode causar um ilho. Então, até nas cirurgias abdominais, às vezes o ilho é até comum, sabe? Poder ser um ilho? Pode. O que mais que poderia ser? Uma brida? Pode ser? Ah, eu não sei. Pós-parto normal, a gente fica muito assim indeciso, porque parto normal a gente não tem muita manipulação de abdominal, né? A gente fica muito na dúvida, assim, eu não vejo Ah, como, não, acho que... Ah, botei para... Ah, tá. como Acho que poderia. eu botei até errado, eu ia botar cesárea. Ah! Fica. É porque o meu normal é cesárea. Ah, olha aí, ó. Agora sim, porque eu já estava pensando assim, pô, lacerou, fez alguma laceração do O reto. meu normal é cesárea, o meu normal é cesárea. Foi esse meu erro, na verdade. Não, tudo bem. Aí isso tudo que você falou, eu concordo plenamente. Pode ser um ilho, pode ser. Qual foi a outra que você falou agora? Uma brida? Brida. Pode ser Uma brida? brida. Mas segundo dia já vai dar brida? É uma dúvida minha. É, brida precoce é uma entidade que, assim, eventualmente é levantada, mas é muito raro, assim, nem considero em si poder existir uma brida É. precoce. Então, no geral, brida, ainda mais se a única justificativa para a brida foi só o parto ou até uma cirurgia abdominal em si com 2 dias de evolução, dificilmente a gente considera como. Oi? Poderia ser um corpo estranho também, né? Deixado durante o ato cirúrgico. Pode ser, mas assim, levantando essas outras hipóteses de um corpo estranho, coisa desse tipo, até mais importante, a gente entra até aqui nesse ponto. No geral, após um pós-operatório, o peristaltismo ele retorna quanto, mais ou menos? Assim, estômago, delgado, cólon, volta igual? Volta diferente? Volta em quanto tempo, mais ou menos, a gente espera esse peristaltismo depois de um pós-operatório? 24 horas. Isso, mas 24 horas para todos ou para algum específico? Vou botar aqui o quadro. No geral, assim, o retorno do funcionamento do intestino ele vai seguindo um ritmo diferente em cada segmento. No geral, o estômago é o primeiro a retornar, o intestino delgado é o primeiro a retornar, em torno de 5 a 7 horas. Então, o retorno de um pós-operatório, colocando o estetoscópio no abdômen, já tem uma peristalse, tá? No geral, isso é usado até como critério. Vamos já reintroduzir a dieta, tudo isso. Então, o intestino delgado é o primeiro a dar sinal de vida, tá? Estômago e cólon direito depois, e o cólon esquerdo mais tardiamente, tá? Então, eventualmente, tem uma peristalse, mas o doente fala que ainda não eliminou flatos e coisa desse tipo, mas mesmo assim a gente reintroduz uma dieta com segurança, né? Então, esse retorno ao peristaltismo, ele, em alguns diferentes segmentos, vão respeitando cada um no seu tempo, né? E um ilho paralítico, normalmente um ilho prolongado, um ilho paralítico, a gente tem essa definição quando a gente tem mais de 4 dias. E a gente pode ter alguns diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, um excesso de uso de opiáceo. Então, quanto a gente puder evitar de uso de opiáceo, é melhor, né? Então, isso é muito ruim, até, por exemplo, um paciente queixoso e tem um limiar de dor baixo e, eventualmente, é alérgico à novalgina, né? Alérgico anti-inflamatório, a gente fica bem
bem apertado com que tipo de analgesia vai fazer. E, eventualmente, lança mão de tramal regular e coisas desse tipo, e às vezes faz um ilho prolongado só por excesso de opiáceo. A anestesia geral é um fator de risco, a reação inflamatória é um fator de risco, mas outras coisas são importantes de se ter em mente. Fístula, abscesso intraabdominal, corpo estranho, que foi citado, é uma outra causa de ilho prolongado. Outras causas de inflamação, como a pneumonia, infecção urinária, também é causa disso. A telectasia também pode causar. Obstrução intestinal precoce. Deixo aqui um ponto de interrogação, que assim, brida precoce é um ponto de interrogação, mas eventualmente pode ter cirurgias prévias que o justifiquem. Pancreatite aguda pós-op, raro. Colecistite pós-op, raro também. Distúrbio eletrolítico, muita atenção quanto a isso, porque eventualmente é uma coisa de fácil resolução, fácil diagnóstico, a gente está pensando em outras causas mais mirabolantes. Excesso de opioide, tudo isso como causa de ilho prolongado. Tá? Só que aí fizeram uma rotina de abdômen agudo nela, e tinha isso. E agora? Volvo. Volvo? Volvo, é. O que mais? Essa distensão que a gente vê aqui nesse raio-x. Quais segmentos do intestino a gente está vendo aqui? E essa foto especificamente é hipotética, tá? O quadro é real, mas a foto é hipotética. Estou vendo o cólon descendente. Nossa, não sei. Aqui parece desde seco, o transverso e o descendente. A gente pode ver aqui. Vocês conseguem ver minha setinha ou não? O transverso e descendente. O ascendente não. Então, essa é uma distensão principalmente ou exclusivamente de intestino grosso. Talvez tenha um pouquinho de gás ali no reto, mas não muito. Mas eu, particularmente, não vejo uma distensão de intestino delgado aqui. Tá? Me parece seco aqui, com certeza, cola ascendente, transverso fazendo a curva aqui, descendo aqui o descendente, sigmoide, não vejo gás no reto. Volvo, normalmente, você tem um sinal que faz um U, mas o ponto de fixação do U é na fossa ilíaca esquerda. Tá? Esse, quando faz aqui para cima, isso aqui é só o transverso. E ele afila. Então, volvo por esse exame não seria uma hipótese para mim, não. Estão falando aqui de ogilve. Isso. Quem falou disso? O obstetra adora um ogilve. É, né? Quem falou? Ana Carla, né? Carla? Ana Carla. Ana Carla? É. E aí, Ana Carla? Fala aí, Ana Carla. O que é ogilve? Fala, Ana. Ela tá falando que o áudio dela não tá ligando. Ah, é? Ah. A Clarissa acho que está tentando falar, mas também o áudio dela só está saindo ruído aqui para mim. É, para mim também. E aí, quem se arrisca? O que é o ogilve? E Clarissa, seu áudio está péssimo. Não estou conseguindo ouvir. É aquela pseudo-obstrução, não é? Isso. O que significa ser uma pseudo-obstrução? Quem que falou? Júlia? Fui eu, Júlia. Isso. É quando você tem a dilatação das alças, mas você não tem uma obstrução real, física. Isso.
Então, uma pseudo-obstrução, porque você não tem uma obstrução real, você tem uma obstrução funcional, né? Vamos dizer assim. Então, e você olha aqui por esse raio-x. Daqui é a medição do seco. Tem 13 centímetros já. O que isso significa para a gente? Que ele tá prestes a romper. Romper? Não. É a partir de Isso. 12, não é? Que ele. Isso. A partir de 10 a gente já liga o sinal de alerta. 12 a gente já fala assim, ferrou. 13, então, você fala assim, já era, vou ter que correr atrás do prejuízo. Então, sempre que a gente está acima de 10, pelo menos para mim, já é um sinal de alerta muito expressivo. Acima de 12, mais ainda. Tá? Então, tem aí, pseudo-obstrução colônica pós-parto. Acontece, né? E depois desse diagnóstico, o que a gente faz, na verdade, ou diante dessa suspeita diagnóstica, o que é importante que a gente faça para confirmar esse diagnóstico? Ninguém? Ninguém. Júlia, para a gente Calma. ter certeza que é uma Passa pseudo-obstrução, uma sonda. a gente tem que excluir a obstrução. A gente pode pedir um exame inicial que pode ajudar a gente, além do exame físico. Exemplo, fazer um toque retal para saber se não uma lesão, alguma coisa obstrutiva ali no reto distal. Isso sim, você não encontrou. Você fez um toque e não encontrou. Você pode pedir um exame complementar que vai ajudar bem. O que a gente poderia pedir? A velha e amiga TC, né? O TC vai ajudar bastante para a gente. Se a gente tiver um espessamento de cólon, alguma coisa suspeita em si, que possa ter uma obstrução mecânica, o ATC já dá uma informação bem importante para a gente. Uma outra coisa importante que dá para a gente, se a radiografia tiver dúvida, é saber se a válvula dissecal é competente. A gente tem uma distensão expressiva de cólon sem uma extensão de intestino delgado, a gente começa a considerar uma válvula ileocecal competente. O que significa ter uma válvula ileocecal competente e uma distensão colônica? Funciona como se fosse um sistema de alça fechada. Isso. A gente vai fazer mais pressão ainda nesse seco. A gente ter assim um escape, vamos dizer assim, entre aspas, de ter uma válvula ileocecal incompetente e a distensão do cólon e progredindo também para delgado. Tá? Então, ter uma válvula competente significa que mais pressão ainda a gente vai fazer no seco, que é o ponto um ponto mais frágil. E aí a gente tem um diagnóstico de Gilvey, confirmou esse diagnóstico, como é que a gente trata? Dieta zero, hidratação venosa? Corrigir Isso, destruir dieta zero, trata. Acho que Corrige, depende eu acho que é importante essa medida que faz da alça, não para definir conduta também. Isso. Então, corrigir distúrbio eletrolítico é importante também, mas a gente tem um seco de 13 centímetros, a gente tem que fazer outras coisas, né? O que a gente pode fazer? Não é uma coluna descompressiva ou uma... Isso mesmo, a gente tem que fazer uma coluna descompressiva. Acho que o primeiro passo nosso é fazer uma coluna descompressiva para a gente dar uma respirada, entende, dificulta a vascularização, ele isquemia e perfura, sabe? Ele pode perfurar. Por isso, pode perfurar pela distensão em si, rasgar o seco e coisas do tipo. Então, a gente tem que descomprimir esse seco. Então, a gente indica coluna descompressiva. Junto disso, a gente normalmente faz prostigmine. Tá? Prostigmine
uma atenção importante. Prostigmia, obstrução mecânica, uma obstrução física, é proscrito, não pode fazer, porque senão a gente rompe o intestino. Então, para a gente fazer prostigmine em um paciente, a gente tem que ter certeza que ele não tem uma obstrução física, uma obstrução mecânica, tá? E aí a gente complementa também com prostigmine, para ajudar o retorno desse peristaltismo colônico. O importante de fazer prostigmine nesse paciente é que ele esteja monitorizado. No geral, é feito prostigmine numa unidade de terapia intensiva, porque ele pode fazer alteração hemodinâmica, bradicardia e tudo isso. Então, a dose preconizada é uma dose pesadinha, então é bom que esteja monitorizado. E a gente pode repetir a colonoscopia descompressiva quantas vezes a gente julgar necessário, tá? Não é assim, já fiz uma, acabou, não posso fazer a segunda nem a terceira. Então, a gente tem que manter esse colo vazio, faz o prostigmine e, se necessário, retorna essa coluna descompressiva. Porém, esse colo, esse seco, se ficar muito tempo distendido, e mesmo que não tenha perfuração inicial, ele pode ter uma perfuração tardia. E aí a gente tem que ficar atento que perfuração e fístulas e qualquer coisa relacionada às isquemias, até o 10º dia a gente tem que ficar atento. Então a gente pode ter uma perfuração tardia. E aí a gente acabar evoluindo para a cirurgia. Então, o Gilver, sempre que acaba terminando em cirurgia, ou perfurou, ou teve algum outro tipo de complicação. Mas o tratamento inicial, a gente tenta ser o menos invasivo. Uma outra possibilidade de tratamento e esvaziar esse intestino é fazer uma cecostomia cirúrgica e alívio isso. Ok? E falhou. Todo mundo mudo? Não, Oi? falhou um pouquinho. Você falou a outra opção, aí falhou o seu áudio. A outra opção, ou até uma cecostomia guiada por tomografia ou ultrassom. São possibilidades de ser tratado esse paciente. Tá? Então, esse tipo de paciente com Gilve, ele acaba sendo dia a dia, discussão de planejamento para onde a gente vai. São doentes chatinhos e que às vezes complicam e dão trabalho. Ok? Dúvidas? Ai, desbloqueei meu som, tá bloqueado. Ok. Achei ótimo, foi bem legal essa forma que você fez. Eu acho que... Não sei se o pessoal quer perguntar mais alguma coisa, mas eu achei assim... você conseguiu pegar, acho que os casos que a gente acaba ficando na dúvida. A gente teve um caso que eu lembrei agora, não sei, eu acho que o grupo de residentes, não sei se o grupo que está no R3 agora pegou essa paciente no R1. Foi uma paciente que veio transferida para a gente do Hospital do Andaraí, a menina tinha 15 anos, Rafael. Ela veio com essa suspeita de uma colicistite, como se fosse uma cólica biliar. Menina emagrecida, quase que anorética, no início de um segundo trimestre, e com vômitos, tinha um desconforto pós-prandial e vomitava. Chegou a ser investigada a questão de bulimia, alguma coisa nesse sentido. Ultrassom de vias biliares, aí ela veio transferida para os servidores, ultrassom de vias biliares, nada, normal. E aí a gente botou na endoscopia. Cara, quando a gente botou na endoscopia era uma calásia. Nossa! Era assim, o endoscopista chamou a gente lá embaixo para ver, porque nem ele estava acreditando, da quantidade de material que tinha ainda no esôfago da menina. Aí foi optado por fazer, só passou a sonda, né? E ela virou outra paciente depois, assim. Só para ilustrar como às vezes a gente se restringe a alguns métodos diagnósticos na gestação
E a gente precisa dele para... Como é que a gente ia fazer o diagnóstico dela se não tivesse endoscopado, né? É, E verdade. mudou a vida dessa Não, e menina. até deve ter sido um desafio para nutri-la, né? Foi, porque ela tinha um distúrbio nutricional importante. Então, a nutróloga conseguiu entrar com a Uhum. gente por conta de toda alteração de potássio, tudo. Foi assim, foi um caso bem desafiador, assim, mas que a gente viu um resultado muito. E paciente jovem responde também muito bem às medidas, né? Então, a gente viu essa paciente melhorar assim, aos nossos olhos, depois Ó, elas estão lembrando aqui da menina. É o grupo de R3 agora. E foi isso mesmo. Ela fez botox. A gente acabou fazendo botox Ah, no na, esfíncter no inferior? esfíncter inferior, Ó, legal isso, hein? com uma situação meio paliativa naquele momento. Depois ela acabou operando, né? Depois do parto, a Teresa Botani, ela acabou operando isso pós-parto. Mas fez o botox, ela ficou bem com o botox segurou. Foi bem legal esse caso. Bem, a gente ficou muito feliz porque deu um resultado bem rápido. A gente viu ela ficar de magrinha, magrinha, desnutrida para uma menina praticamente saudável, né? Estão perguntando aqui, ó, quando o plano cirúrgico é indicado, acho que no caso do Gilbert, se faz anastomose primária, se faz secostomia. Eu lembro de um caso no R3. Ah, não, acho que ela tá falando de outra coisa. Tá falando do Ah, Gilbert. Qual seria o plano cirúrgico? então, isso você vai depender até do grau de complicação. Essa paciente que eu tive em si foi até com a Carol, essa Uhum, nesse caso, todo mundo obstetra. Eu já tive faz. outros casos de Ogilvy. Não entendi. Nesse caso aí a Mas gente até ficou foi. sabendo. Nossa, isso aí eu falei Esse, assim, eu foi, falei esse para caso ela, eu falei foi, assim, putz, eu envelheci uns 10 anos nem com isso. imagino. Então, esse caso especificamente, com a Carol, assim, eu já tive outros casos de Ogilvy, mas em gestante só foi ela. Espero ser o último também, porque, nossa senhora. E ela evoluiu com um ponto de perfuração no seco, né? Então, era uma complicação, porque o marido, cirurgião plástico, me perguntando da cicatriz que ia ficar, a paciente médica preocupada como é que ela ia ficar ou não, sabe? E eu entrei por videolaparoscopia, tinha essa perfuração no seco, era uma perfuração pontual. E aí eu acabei fazendo secostomia com tubo. O que que eu fiz? É tipo uma gastrostomia. Eu peguei um catéter de silicone, um Foley de silicone, passei esse Foley de silicone pela pele, introduzi pelo orifício da perfuração e fixei a parede do seco na parede do abdômen. E ficou tipo uma gastrostomia. E ali ficou o ponto de descompressão dela. Então, assim, perfuração ou algum outro grau de distensão, eu estava prevenido nesse sentido. Posteriormente a isso, ela começou a evoluir com melhora, começou a evoluir com peristaltismo, o débito dessa secostomia, que inicialmente era alto, passou a reduzir bastante, que fala a favor do peristaltismo ter retornado, reintroduzido a dieta e em consultório tirado a secostomia, isso daí você simplesmente puxa e em 72 horas esse buraco já fecha e já passa a ter débito nenhum. Então ela acabou tratando dessa forma. Mas em outras situações, você tem uma colectomia direita, ou uma ressecção do seco, que é uma cirurgia que particularmente eu não gosto, que tem um índice de complicação e um insucesso também alto. Mas, num geral, colectomia direita, você acaba fazendo anastomose primária, tá? Mas isso vai depender de cirurgião para cirurgião e do que ele está seguro propriamente em fazer. Eu acho que. Deixa eu ver se mais alguém. Ó, naquele primeiro caso, acho que no caso que você descreve apendicite, foi feita uma cesárea de urgência. Mas se o antibiótico e a punção segurasse, teria indicação de parto para não abordar o abdômen com processo infeccioso inflamatório?
Então, assim, quanto à indicação do parto, aí eu deixo para vocês. Então, talvez ela já tiver. Ele travou. Vocês estão me ouvindo? Foi o meu que travou ou foi o dele? Estamos te ouvindo, Ju. Acho que foi o dele. Foi o Minha dele que pergunta, E a minha pergunta é basicamente tipo assim, quando a gente está lidando com casos de coreoamnionites, às vezes a melhor via não é a via alta, é a via obstétrica, Isso, exato, lá para exato. dentro. O que a gente vai considerar é o laboratório materno. Se tem uma paciente com sinais de sepsis, ela tem condição de passar por um processo de indução, ok. Né, isso tem que ser levado em consideração. Agora, as induções, quando a gente já tem também um processo infeccioso, elas têm uma tendência a serem até um pouco mais rápidas, né? A gente tem um colo, normalmente é o colo favorável. Agora, é uma indução com monitorização. A chance desse feto já estar acidótico e não ter condição de tolerar o estresse do parto também é alto, né? Você pode fazer uma tentativa de indução para não abordar o abdômen. Isso pode, sem dúvida. Basicamente essa a minha dúvida. Se uma indução é preferível a talvez um processo infeccioso, garantindo o bem-estar fetal, claro. Isso, foi isso que a Paty coloca aqui. Porque a gente tem que se preocupar com o quadro de acidose materna também pela sepse. Isso. Né? Exatamente. Mas seria até um parto que eu acho que seria até mais rápido, pelo útero já estar mais irritado, né? Seria um parto que teria uma tendência maior de... Esse deve ser mais rápido. Sim. Sim. Aí eu acho que ele caiu. Ele está mexendo, eu não estou ouvindo ele. Ele está eu tô falando? ouvindo. Não. Ah, você está ouvindo, Rafael? Tô ouvindo. Ah, pareceu. É que eu estava Eu caí e voltei. Tá. Mas é isso que a gente está falando, que na verdade o quadro clínico materno importa e o fetal através da vitalidade que a gente consegue ver. Não necessariamente eu preciso fazer uma cesariana. Nesse caso, acabou calhando de ter também uma indicação cirúrgica, né? Porque vocês não teve acesso. Ou não? Eu não entendi a pergunta. Ele perguntou a respeito da via de parto, nesse caso em específico, que não teve o acesso, no caso da apendicite. Não. Ela também operou porque vocês não conseguiram acesso percutâneo, não foi isso? Não, isso não é com não da Carol. Ela também tinha um abscesso hepático e essa paciente acabou tendo que ser feita uma colectomia direita. Então, foi anestesia geral, incisão mediana, parto e colectomia direita e drenagem de abscesso hepático. Mas paciente bem mais grave, né? Uhum. Então esquece o quadro de apendicite simples. Completamente diferente, Exato. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que para perguntar alguma coisa. Não, eu acho que era isso. Eu tinha uma outra dúvida. Fala, Rafael. Eu estava de plantão semana passada e eu tive uma gestante com uma hérnia umbilical, 22 semanas de idade gestacional, que durante o exame físico eu até consegui reduzir a hérnia dela. Ela chegou com dor, com bastante dor periumbilical, eu consegui reduzir a hérnia dela. Eu até passei o caso para a cirurgia lá do hospital, eles falaram, se você conseguir reduzir, a melhor abordagem é depois do parto dessa hérnia. Eu queria saber se é isso mesmo. Então, acho que assim, acabam sendo duas situações. Tá? Hérnia umbilical em gestante não é uma coisa incomum, né? Mas ela encarcerar, a gente já passa por uma situação de urgência. E ela, se conteúdo de encarceramento, se intestinal, isso estrangular, virou uma emergência. Tá? Realmente, o abdômen distendido não é o melhor momento de correção de uma hérnia. Pode, na verdade, a gente não ter que trabalhar com a melhor condição, mas o que é necessário.
Então, pode ser que seja necessário essa paciente que esteja com uma hérnia encarcerada. Isso daí vai ser cirúrgico, não tem jeito. Tá? Acredito eu, se ela já está encarcerando, ela tem grande chance de vir encarcerar ao longo da gestação. Entendi. Talvez. Acredito que ela vai precisar de cirurgia. Principalmente se esse conteúdo for alça intestinal, isso é ainda mais perigoso. Mesmo que após o parto não fique, ou eventualmente tenha uma recidiva ou não sei. Sempre é o risco com o abdômen que está em processo de distensão, o abdômen distendido. Tá? Mas encarceramento é uma situação de urgência. Entendi. Obrigado, Rafael. Nada. Queria agradecer, foi ótimo. Foi bem, Obrigado a bem vocês. dinâmico. Provavelmente a gente vai te chamar para as outras discussões. Seja bem-vindo ao grupo. Vamos saber que você pega essas cracas de Carol. À disposição. Mas foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada para os residentes aí da Lagoa que participaram. É sempre bom a gente trocar e conseguir juntar assim, serviços. É bem legal. Tá? Tá bom. Obrigado a todos. vocês. Obrigado, Juliana. Obrigado a todo mundo. Beijo, beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Tchau, tchau. noite.